Clube do Enem te ensina grandezas e razões. Eu sou o professor Gustavo Reis. Se derrubar, é pênalti, deixa pra mim que eu vou te ensinar. O que a gente entende por grandeza é qualquer atributo de um objeto, de um fenômeno ou até mesmo do relacionamento entre objetos e fenômenos que possa ser quantificado de acordo com uma escala padronizada. Em outras palavras, comprimento, área, volume, pressão, densidade, corrente elétrica, tempo, todos esses representam grandezas. Mas se a gente for falar, por exemplo, de beleza, diz o ditado: a beleza está nos olhos de quem a vê. Não, porque tem uns camarada meu aí que já fizeram cada caridade na vida, velho. O que é belo para um, pode não ser belo para outro. Que momento! Cada um tem a sua escala, o seu mecanismo de medição de beleza. E esse mecanismo não segue um padrão pré-estabelecido. Portanto, nós não classificaríamos a beleza como uma grandeza, assim como a utilidade de um objeto, por exemplo. O objeto que pode ser útil para mim pode não ser útil para outra pessoa. E, consequentemente, nós não temos como quantificar a utilidade de um objeto sem levar em consideração o contexto em que aquele objeto será utilizado. A partir daí, a razão entre dois números é nada mais nada menos do que o resultado da divisão entre eles, vulgarmente conhecidos como numerador e denominador. O denominador, é claro, tem que ser diferente de zero. E antigamente se costumava chamar ambos, o numerador e denominador, respectivamente, de antecedente e consequente. Mas isso aqui, na verdade, faz tempo que não se usa mais. Quando nós dividimos duas grandezas é que começa a ficar divertido. Se essas grandezas forem de mesma natureza, por exemplo, estamos na cozinha prestes a preparar uma pizza e resolvemos consultar receitas na internet. Encontramos uma receita de uma pizza de tomates secos, em que para cada 200 gramas de queijo mussarela nós devemos acrescentar 50 gramas de tomates secos. Observa, 200 gramas dividido por 50 gramas representa a razão entre duas grandezas de mesma natureza e, nesse caso, as grandezas se anulam. O resultado de um quociente entre duas grandezas de mesma natureza sempre será representado por um número sem unidade, o que significa que se eu dividir a massa de queijo mussarela pela massa de tomate seco, eu vou encontrar como resultado 4. Eu, pessoalmente, prefiro até que vocês enxerguem 4 sobre 1, porque isso nos dá uma ideia um pouco melhor de que para cada 4 partes de queijo mussarela, nós teremos que acrescentar uma parte de tomate seco. E é a partir daí que a gente consegue observar uma interpretação para a razão entre grandezas de mesma natureza. Um outro exemplo de razão entre grandezas nessa categoria. Em preparação física, o treinamento de intervalo prevê descanso e trabalho alternados. Um personal trainer, por exemplo, pode propor um treinamento em que a cada 30 segundos de descanso há 60 segundos de trabalho. Dividindo 30 segundos por 60 segundos, nós temos como resultado 1/2, o que significa que para cada unidade de tempo investida descansando, haverá 2 unidades de tempo investidas trabalhando. Quando nós dividimos grandezas de naturezas diferentes, porém, as unidades não se anulam. Por exemplo, se eu concluo que um móvel se desloca 180 metros em 12 segundos, fatalmente eu não vou dividir o metro pelo segundo. O resultado dessa fração terá que ser considerado, portanto, com a respectiva unidade. 180 dividido por 12 dá 15. E o metro por segundo persiste. E é importante observar nesse caso que quando eu divido metro por segundo, a razão entre duas grandezas pode sugerir o surgimento de uma terceira. Nesse caso, metro por segundo é a unidade que a gente costuma usar para medir uma velocidade, que é, na verdade, uma grandeza composta a partir da razão entre outras duas, de natureza diferente. Assim como acontece com a velocidade, nós podemos também dividir 75 gramas por 15 centímetros cúbicos. Observa, grama é unidade de massa, centímetro cúbico é unidade de volume. O 75 eu consigo dividir pelo 15, dá 5, mas grama por centímetro cúbico eu não vou conseguir dividir. Interpretando, porém, o que significa grama por centímetro cúbico, massa sobre volume, eu concluo que isso é sinônimo de densidade. Mais uma vez, uma terceira grandeza surge a partir da razão entre outras duas. Se uma força de 72 newtons está sendo aplicada sobre uma área de 6 metros quadrados, dividindo 72 por 6 eu encontro 12.
E no resultado eu tenho Newton por metro quadrado como unidade residual, como a razão entre as duas unidades de naturezas diferentes que eu resolvi dividir uma pela outra. Nesse caso, Newton por metro quadrado, força sobre área, é sinônimo de pressão e, inclusive, no sistema internacional há uma unidade para representar, uma nova unidade que surge a partir da razão entre a unidade de força e a unidade de área, que é representada pelo Pascal. Essa foi a aula de grandezas e razões do Clube do Enem. Seja sócio, clubedoenem.com.br. E aproveita para assinar nosso canal, youtube.com/Clube do Enem. Por hoje era isso, um abraço, tchau!